Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus quero compartilhar com os irmãos nesta manhã é o texto da epístola que foi a concluída, e dentre os versículos que foram citados e lidos, eu quero destacar especialmente o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Acabamos de cantar uma palavra que nos conclama, nos chama, nos encoraja, dizendo: sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Ó, fazei a todos vossa luz brilhar. Mais adiante, dai que vossa vida brilhe mais e mais. Essas palavras desse hino nos lembram a história de uma pequena menina que se encontrava em meio a um grupo de pessoas que visitava uma grande catedral. Quando o guia fez menção, aliás, enquanto o guia ele explicava as diferentes partes daquela catedral, de repente a menina parou encantada diante de um grande vitral. E por longo tempo ela ficou contemplando aquelas belas figuras daquele vitral. E aquelas figuras se tornavam mais lindas porque o sol lá de fora penetrava por esse vitral. Quando o guia então fez menção de seguir adiante, a menina levantou o dedo e disse: seu guia, eu posso fazer uma pergunta? Sim, pode fazer. Quem são aquelas pessoas que estão lá naquela linda janela? E o guia então respondeu: minha filha, aquelas pessoas são os santos. À noite, ao chegar em casa, antes de dormir, de repente a menina diz para sua mãe: mãe, eu sei quem são aqueles santos lá daquela linda janela. E a mãe perguntou: e quem são aqueles santos? E então ela respondeu: aqueles santos são as pessoas que deixam transparecer a luz. Com essas palavras, aquela menina estava, na verdade, destacando, repetindo uma grande verdade bíblica. E qual é essa verdade bíblica? Que os santos, ou os santos de Deus, os cristãos, que nós que estamos hoje reunidos aqui nesta igreja, neste culto, nós somos as pessoas através das quais Deus projeta luz no mundo. Já imaginaram que privilégio? Já imaginaram que tarefa especial Deus nos concede de nós sermos a luz do mundo, conforme diz o nosso texto, nós projetarmos a luz de Cristo sobre as outras pessoas, conforme aquela menina concluiu ao falar isso para sua mãe? Foi mais ou menos isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreveu a sua carta, a sua primeira carta, a cristãos que estavam espalhados por diversas cidades da Ásia. Aquelas pessoas, os leitores dessa primeira carta de Pedro, eles eram jovens cristãos. Eram cristãos de todas as idades, mas que eram novos da fé cristã. E naquela época, declarar-se cristão era uma coisa muito complicada, não era nada fácil. Vivia-se sob a opressão dos romanos, as pessoas tinham que prestar culto ao imperador, cada cidade tinha o seu Deus, e a população toda era quase que constrangida à adoração a esses falsos deuses.
E esses cristãos que receberam a primeira carta de Pedro eram pessoas que tinham mudado de vida, eram pessoas para as quais aqueles deuses das cidades ou culto ao imperador não tinha mais sentido para eles. E eles deixaram de cultuar o imperador, deixaram de cultuar aqueles deuses. E chegou um ponto em que eles foram inclusive chamados de criminosos. O nosso texto diz malfeitores. E por que eles foram chamados de malfeitores ou criminosos? Porque, convertendo-se à fé cristã, tornando-se agora filhos de Deus, servos de Jesus Cristo, eles deixaram de comprar no comércio que havia na cidade, que vendia uma série de produtos alusivos ao imperador ou aos deuses. E à medida que eles deixaram de ser clientes daquelas lojas, e à medida que eles começaram a exercer influência e compartilhar o evangelho com outras pessoas, muitas pessoas deixaram de comprar. Consequência? O negócio faliu. E quando o negócio faliu, de quem é a culpa? A culpa é dos cristãos. Por isso, o texto diz que eles passaram a ser chamados de malfeitores ou até criminosos. Esta carta de Pedro, ela é escrita para nós, pessoas e cristãos do século XXI. E eu posso perguntar, é menos complicado ser cristão no mundo em que nós vivemos? É menos fácil nós falarmos de Jesus e nós vivermos a nossa fé cristã nos dias de hoje? É muito complicado, meus irmãos. E eu poderia citar, por exemplo, alguns exemplos de como isso é complicado. Nós vivemos num mundo que, enquanto as pessoas dizem que o pecado deixou de ser pecado porque agora todo mundo faz, nós cristãos somos chamados a olharmos para os 10 mandamentos e os colocarmos à nossa frente como espelho, mostrando quão pecadores nós ainda continuamos a ser. Nós vivemos num mundo que houve uma tal mudança de costumes que de repente os cristãos vão ser considerados criminosos por causa de leis que são aprovadas no Congresso Nacional, ao ponto de repente nós não podermos mais abrir a nossa boca para testemunharmos verdades cristãs, porque vão nos chamar de homofóbicos ou assim por diante. Nós vivemos num mundo que não é fácil também para os pais, porque enquanto o mundo inverteu os princípios da palavra de Deus, os pais são convocados e chamados a educarem os seus filhos na disciplina, na administração do Senhor, a transmitirem aos seus filhos os valores e a vontade de Deus. O mundo em que nós vivemos é complicado também para os jovens, porque enquanto vivemos num mundo ultraliberal em termos de costumes, os jovens cristãos são chamados a viver uma vida casta e decente em palavras e ações. Eu pergunto, isso é fácil? É muito complicado. É complicado também para nós como cidadãos do nosso país, porque enquanto nós vemos a corrupção à tona, proliferando em todas as instâncias da sociedade, e especialmente enquanto nós assistimos e vemos maus exemplos das nossas autoridades, dos governos na prática de corrupção e injustiça, a palavra de Deus diz que nós cristãos devemos ser bons cidadãos, honrar as autoridades como representantes de Deus, pagar os nossos impostos, cumprirmos com os nossos deveres. E eu pergunto, é fácil? Não é fácil. Mas a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, diz que nós somos pessoas privilegiadas. Nós somos pessoas privilegiadas, não melhores do que ninguém, mas diferentes, porque nós fomos, em primeiro lugar, batizados em Cristo Jesus.
E nós, sendo batizados, nós passamos a ter, então, uma nova mentalidade, passamos a ter uma mudança de rumo nas nossas vidas. Um rumo ou uma mentalidade que às vezes tem que se chocar de frente com a mentalidade e com o rumo que o mundo está cada vez tomando e seguindo. Mas nós somos batizados, nós fomos revestidos em Cristo, nós fomos tornados novas criaturas, nós fomos aceitos e perdoados e transformados em filhos de Deus. E o texto bíblico também diz que nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos não para termos um tratamento preferencial de Deus, mas nós fomos escolhidos, assim como disse aquela menina, para projetarmos a luz de Cristo no mundo. E de que maneira nós projetamos a luz de Cristo no mundo? Através da nossa vida, através das nossas ações, através das nossas palavras. E para que nós possamos projetar a nossa luz no mundo, o projetar a luz, meus irmãos, é especialmente contar que história para as pessoas? É contar a história de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quem tem vista boa, por favor, olhe para... Isso aqui não é um cartão amarelo, algum juiz de futebol dá, até porque tem uma tonalidade dourada, né? E o dourado é cor de quê? É cor de ouro, por exemplo, né? Mas esse dourado aqui, especialmente, quer nos lembrar que a palavra de Deus diz que no céu nós vamos andar em ruas de ouro. Então, a cor dourada, ela simboliza o céu, como o amarelo também poderia simbolizar o céu. Nós vivemos aqui neste mundo e sabemos que a nossa vida tem dias contados. Não sabemos quantos, mas sabemos que eles estão contados por Deus. E depois daqui? Depois daqui, existem ruas de ouro sendo oferecidas por Jesus, que para lá subiu para preparar uma casa para nós morarmos. E a calçada, a rua em frente, ruas de ouro. Mas vocês sabem que há algumas coisas, ou especialmente uma coisa, não entra no céu. O que não entra no céu? Algo que se assemelha à escuridão. É o pecado. É o pecado que não deixa de ser pecado só porque todo mundo faz. O pecado que continua sendo pecado. E pecado é aquilo que transgride a vontade de Deus. Pecado é aquilo que se faz, se pensa e não está de acordo com a vontade de Deus. Pecado que nos afasta da comunhão com Deus. Inclusive a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna. Pecado não entra no céu, mas nós queremos ir para o céu. Então, como é que se resolve isso? Não somos nós que resolvemos isso. Cristo resolveu. Ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, verteu o seu sangue, porque precisava haver derramamento de sangue para haver perdão dos pecados. E vocês sabem por que tinha que haver derramamento de sangue? Porque sangue é vida. E ele tinha que derramar o seu próprio sangue para nos devolver vida quando nós estávamos condenados à morte, quando nenhuma esperança havia para que nós pudéssemos herdar o céu. Então Jesus derramou o seu sangue na cruz, lavou todos os nossos pecados, nos purificou para que o nosso coração pudesse agora se tornar mais alvo, mais branco do que a neve. E com um coração mais alto do que a neve, não um coração santo que não peca, mas um coração que é lavado pelo sangue de Jesus. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós queremos ser como as árvores, queremos ser como as plantas, nós queremos crescer. O
verde é o símbolo do crescimento. Queremos crescer na fé em Jesus Cristo. Queremos que a nossa esperança cada vez aumente mais e a nossa expectativa para nós podermos estar um dia com Jesus no céu. Essa, meus irmãos, é a história que nós queremos contar para todas as pessoas. Quando nós temos essa história gravada e quando nós sentimos que essa história mudou as nossas vidas e os nossos corações, então nós agora somos como os vitrais de uma grande catedral, em que o sol penetra lá de fora, o sol que é Jesus, e através de nós ele projeta luz para todas as pessoas em todos os lugares. Isso é para dizer que a mensagem de Jesus é uma mensagem que toca a minha vida, porque só em Jesus eu encontro perdão, quem não precisa de perdão. O que acontece quando nós nos encontramos com a consciência carregada e pesada de coisas não muito bonitas que nós temos praticado? Nós ficamos prostrados. O perdão de Cristo está para todo aquele que reconhece e confessa os seus pecados a Deus. A história de Jesus me toca porque ele traz paz para o meu coração. E Jesus diz: não é a paz que o mundo dá, colocando dinheiro no meu bolso, me mantendo sempre em saúde, mas é uma paz em que eu, perdoado, estou em paz com Deus e em paz com o mundo também. E quando eu conto a história de Jesus, eu também quero falar da alegria. Existe uma música que os jovens cantaram ontem lá no congresso, que talvez muitos de vocês conhecem, quando os jovens cantam no diálogo: estou alegre, me conta o motivo da sua alegria. E essa música diz assim: Cristo me salvou e também me transformou, por isso alegre estou. Meus irmãos, a história de Jesus é para ser contada. E nós podemos contar através das nossas atitudes, das nossas ações e das nossas palavras também. Não importa a maneira como Jesus chega às pessoas, importante é que eu possa estar conscientizado e sentir o privilégio de que a luz de Cristo que me atingiu, através de mim, ela se projeta para cima de todas as pessoas. E eu projeto esta luz lá na minha vida familiar, lá no meu ambiente de trabalho, lá onde eu estudo, no relacionamento com o meu vizinho, no relacionamento com os meus amigos, no relacionamento com as pessoas que eu encontro dia a dia, seja na padaria, no jornaleiro, no correio, no banco. Lembrem-se, os cristãos ou os santos de Deus são as pessoas que projetam a luz sobre outras pessoas, falando de perdão, de paz e de amor. É por isso que o apóstolo Pedro disse àqueles cristãos lá que viviam perseguições: vós sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um grande objetivo: anunciar, proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe à luz. Se estamos na luz, projetamos luz para o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.